Shalom. Quando nós olhamos para o 9º mandamento sobre não falar falso testemunho, isso primariamente estava ligado ao sistema jurídico. E quando nós olhamos, Deus, ele leva tão a sério que ele criou mecanismos de defesa contra a falsa testemunha. Ou seja, se uma pessoa ela produzisse um falso testemunho contra alguém, ela pagaria, né? Porque Deus leva muito a sério. Então, por exemplo, o testemunho de uma única testemunha era insuficiente. Uma testemunha, por exemplo, se era um caso de pena de morte, por exemplo, um apedrejamento que era comum na antiguidade, a testemunha contra o acusado deveria ser aquela que ia atirar a primeira pedra. É por isso que quando trazem aquela mulher pega em adultério diante de Jesus, Jesus diz, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando ele fala sobre atirar a primeira pedra, ele está falando sobre o preceito legal, ou seja, a testemunha atira a primeira pedra, porque isso exigiria dela um comprometimento com a verdade. Por que é que eles foram embora e não atiraram a pedra na mulher pega em adultério? Porque na verdade aquilo era uma armadilha para pegar Jesus e não uma forma de aplicação da justiça. E quando uma testemunha ela era desmascarada, ou seja, ela deu falso testemunho e ela era desmascarada diante do juiz, a pena que ela sofria era a mesma pena que seria aplicada ao réu. Então a pena seria apedrejamento, a falsa testemunha ou o falso testemunho produziria na vida daquela pessoa uma sentença semelhante, seria morta por apedrejamento. Então, isso nos mostra como Deus leva a sério a questão do falso testemunho, a ponto de incluir dentro dos 10 mandamentos, que é o resumo de toda a lei, o falso testemunho como sendo algo abominável que Deus rejeita totalmente. Tanto é assim que Jesus ele faz uma advertência muito séria. Lá em Mateus capítulo 7, os versos de 1 a 3, Jesus fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Então, quando Jesus está falando isso, ele está falando que esse ato de dar um falso testemunho traz consigo também, dentro do princípio da lei, o julgamento, o pronunciar palavras contra o outro e formar juízo sobre a vida da outra pessoa. Obviamente que aqui Jesus não elimina o direito, por exemplo, do juiz julgar uma causa, né? Então isso é um direito legal e Deus estabelece isso na sua palavra. Mas o que é comum? Nós julgarmos a pessoa sem conhecimento suficiente da situação, sem conhecimento suficiente dos fatos. E isso é um problema sério e chamamos a isso também de falsa testemunha, porque estamos assumindo uma posição em relação àquela pessoa que não é verdadeira, não tem a ver com o valorizar a verdade, mas abrir espaço para a injustiça. Então, quando nós não conhecemos os fatos, quando nós não nos inteiramos de todos os lados daquela situação, não podemos pronunciar nenhum tipo de juízo em relação àquela pessoa. A Bíblia nos adverte: não julgueis, para que não sejais julgados. Se você não foi chamado a julgar uma causa, ou seja, as partes não chamaram você para julgar uma causa, então não emita julgamento. Você não conhece tudo. Somente Deus conhece tudo. Por isso, muitas vezes, nós vemos uma pessoa e, pela história que recebemos, por um fato parcial que chega ao nosso conhecimento, nós consideramos que Deus a está condenando e Deus não faz nada. Porque Deus não conhece apenas aquele parcial, Deus conhece o todo. Por isso,
não pronuncie julgamento sem ser chamado pelas partes. Não emita julgamento porque ele traz consigo um grau considerável de injustiça. Se você pensa que algo deve ser feito em relação ao seu irmão, que possivelmente esteja fazendo algo errado, siga o preceito bíblico. Vá primeiramente a ele. Trate o assunto diretamente com ele. Ouça o outro lado da história. E então leve o caso a Deus, porque ele, e somente ele, é o justo juiz.